dia. Nós vamos hoje, então, na aula do dia 12 de abril, vamos ver vozes verbais e concordância verbal. Esses dois tópicos foram vistos naquele exercício lá de interpretação de texto e houve alguns erros aí que nós precisamos. Então, vamos lá. Vozes do verbo. Voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito executa, recebe ou executa e recebe a ação verbal. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, eu faço a análise sintática lá daquela oração. Então, eu preciso saber se o sujeito pratica a ação, recebe a ação ou pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. As vozes do verbo são divididas em voz ativa, que é justamente quando o sujeito pratica a ação, voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação, e aí essa voz passiva é dividida em analítica e sintética, e também a voz reflexiva, que nós não vimos lá nos testes, né? Mas eu também já vou aproveitar e falar dela. A voz reflexiva é quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Veja bem, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 orações. A primeira oração é voz ativa. A menina comeu o doce. Eu pergunto, quem comeu? Quem praticou a ação de comer? A menina. Então, a menina é sujeito agente. Ela executa a ação de comer o doce. A menina comeu o quê? O doce. O doce, nessa frase, é um objeto direto. Por quê? Porque ele é complemento do verbo comer, que é um verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Esse verbo é transitivo direto, portanto, o complemento dele é objeto direto. Agora, observem o que acontece com menina e doce. Menina, na voz ativa, é sujeito agente e doce é objeto direto. Eles vão mudar de nome agora na voz passiva analítica. O doce foi comido pela menina. Quem foi comido? Quem recebeu a ação de ser comido? O doce. Portanto, o doce agora tem o nome de sujeito paciente. O doce foi comido por quem? Pela menina. Menina agora tem nome de agente da passiva. Então, veja bem, a menina que era sujeito agente na voz ativa se transformou em agente da passiva na voz passiva analítica. O doce, que era objeto direto na voz ativa, se transformou em sujeito paciente na voz passiva analítica. Ok? Inverteram-se as ordens, tá? Agora, na voz passiva sintética, a oração comeu-se o doce é uma forma reduzida de o doce foi comido pela menina. Então, eu tirei, na voz passiva sintética, nós tiramos o agente da passiva, tá? Menina, no caso, que foi quem praticou a ação de comer o doce, não aparece. E aí, o que eu coloco do lado do verbo? Comeu, o ser, que é o que a gente chama de partícula apassivadora, tá certo? Então, a locução verbal foi comido se transformou num verbo só no passado, comeu. E aí eu coloquei a partícula apassivadora ser, comeu-se o doce, ok? Bom, então, até agora nós vimos quando o sujeito pratica a ação é voz ativa, quando ele recebe a ação é voz passiva. Agora nós vamos ver quando ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, que é o caso da voz reflexiva. A voz reflexiva, ela se divide em duas. Então, nós temos aí o primeiro exemplo. A menina penteou-se diante do espelho. Por que isso é voz reflexiva? Porque a menina praticou a ação de pentear e recebeu a ação de pentear ao mesmo tempo. Ela penteou-se a si mesma, tá? Então, ela praticou e recebeu a ação de pentear ao mesmo tempo. Agora, a voz reflexiva recíproca, apresenta dois sujeitos praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Edu e Eva se abraçaram. Então, eu tenho dois sujeitos.
Por que é recíproco? Porque o Edu abraça Eva e recebe de Eva o abraço ao mesmo tempo. Edu abraça Eva e é abraçado por Eva. E vice-versa, Eva abraça Edu e é abraçada por Edu. Tá? Então, essa é a voz reflexiva recíproca. Então, resumindo, veja bem, voz ativa, o sujeito pratica ou participa da ação. Voz passiva analítica, formada pelos verbos ser ou estar, mais particípio do verbo principal, mais agente da passiva. Para e volta lá na segunda oração. O doce foi comido pela menina. Agora volta aqui na voz passiva analítica, aqui embaixo. Formada pelos verbos ser ou estar. Foi é o passado do verbo ser. Foi. Particípio do verbo principal, que é o verbo comer. Foi comido. Mais agente da passiva, que é quem praticou a ação, que é a menina. Então, veja bem. Sujeito paciente, o doce. Depois o verbo ser, foi, que estava no passado. Verbo comer no particípio, foi comido, mais o agente da passiva pela menina. Tá? A voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo direto na terceira pessoa, que no caso lá em cima é comeu, mais o se, que é chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Está faltando um acento nesse i do partícula aí, porque eu copiei esse slide da internet, tá? Então, olha só, como que se constrói a voz passiva sintética. Comeu-se o doce. Eu tenho o verbo principal na terceira pessoa, mais o se e mais o sujeito paciente. Lembra que eu falei que o agente da passiva, que no caso é a menina, sumiu da voz passiva sintética. Ele não aparece na voz passiva sintética, tá bom? A voz reflexiva, lá embaixo. A ação expressa pelo verbo é praticada e recebida pelo sujeito, tá? Então, a menina penteou-se diante do espelho. Ela praticou e recebeu a ação de pentear. E a voz reflexiva recíproca, um elemento do sujeito pratica a ação sobre o outro mutuamente, ou seja, os dois praticam e recebem a ação ao mesmo tempo, tá? Se vocês acharem necessário de parar o slide em algum momento e fazer anotações, vocês, por favor, entrem num acordo aí e resolvam, tá? Esse esquema é muito bom. Na verdade, esse esquema eu já vou até pedir. Pausa o vídeo aí e anota, tá? Do jeitinho que ele está aí, ok? Vozes verbais. Eu tenho lá, então, o esquema da voz passiva analítica. Se vocês fizeram o que eu pedi, então vocês já anotaram e agora vocês vão analisar as flechas todas aí que vocês colocaram, tá? Bom, sujeito, agente, siga a flecha, se transforma em agente da passiva. Objeto direto, siga a flecha, se transforma no sujeito paciente. O verbo transitivo direto, ele se divide em dois. Ele se transforma no verbo auxiliar, que, como foi falado no slide anterior, pode ser o verbo ser ou o verbo estar. E ele se transforma também no verbo principal, que fica no particípio. Então, olha o exemplo. O aluno gabaritou as provas. Vamos seguir as flechas. Quem gabaritou? Isso é voz ativa. Quem gabaritou? O aluno. Então, o aluno é sujeito agente. O aluno gabaritou o quê? As provas. Então, as provas é objeto direto. O aluno gabaritou as provas, transformada em voz para a voz passiva analítica, fica: as provas foram gabaritadas pelo aluno. Agora, vamos seguir a flecha, as flechas. O aluno, que era sujeito agente na voz ativa, se transforma em pelo aluno, que é agente da passiva. As provas, que era objeto direto na voz ativa, se transforma em as provas, que agora é sujeito paciente. Gabaritou, que é o verbo transitivo direto na voz passiva, se divide em uma locução que agora é foram gabaritadas, ou seja, o verbo ser no passado, foram, e gabaritadas, que está no particípio. Tá? Foram gabaritadas é uma locução verbal que está no plural. Tá? Por que no plural?
para concordar com o sujeito paciente, que é as provas. E gabaritadas também está no feminino para concordar com o sujeito paciente, que é as provas. Tá bom? Ficou claro aí, né? Mais um exemplo. Ali Babá pronunciou as palavras mágicas. Quem pronunciou? Ali Babá. Ali Babá é o sujeito. Ali Babá pronunciou o quê? As palavras mágicas. As palavras mágicas é objeto direto. E aí, eles vão se inverter. Eu vou começar a voz passiva analítica com o objeto direto, que não vai mais se chamar objeto direto. Como é que ele vai se chamar agora, pessoal? Vamos ver, quem sabe aí? Bom, quem respondeu sujeito, paciente, acertou. As palavras mágicas foram pronunciadas por Ali Babá. Ali Babá, que era o sujeito lá na voz ativa, se transformou em agente da passiva. Observem o verbo pronunciou, ele foi dividido em dois. Ele foi dividido na locução verbal, foram pronunciadas, tá? Observe. Vamos derrubar logo essa mata para fazer mais pasto. Aí a menininha olha para ele e fala assim: quando tiveres transformado toda a terra em pasto para teus rebanhos, aproveita e pasta tu também. Então, nós vemos aí uma charge, uma tirinha, que mostra a falta de preocupação em relação ao meio ambiente do garoto, né? Que ele quer derrubar, destruir para transformar aquilo lá em pasto, está preocupado com o lucro, provavelmente, que ele vai ter com o gado do pai dele. E essa tirinha também mostra a consciência crítica da garotinha aí, né? Que pede para ele aproveitar e pastar ele também, porque ele está sendo meio animal, né? E não se preocupar com o meio ambiente, com as futuras gerações aí, né? E ela utiliza a voz passiva. Quando tiveres transformado toda a terra em pasto para teus rebanhos, aproveita e pasta tu também, né? Então, lembra, eu posso usar o verbo ser ou o verbo estar, né? Aqui eu tenho transformado a terra, quando a terra e o pasto tiver sido transformado por você, né? Você aproveita e pasta também, tá? Então, nós vemos aqui uma expressão, a gente conclui que a voz passiva analítica, em alguns casos, não é recomendável. Por quê? Porque torna o texto muito formal. E aqui, como nós temos uma tirinha que mostra uma conversa, uma situação de comunicação falada, a gente vê que a fala da menina fica extremamente formal, né? Quando tiveres transformado toda a terra em pasto. Ok? Então, nós vemos aqui um exemplo também de voz passiva. Outro exercício. Nunca deixou sequer a esperança de um dia revê-lo. Na voz passiva ficaria como? Nunca deixara sequer a esperança de um dia revê-lo, nunca foi deixado sequer a esperança de um dia revê-lo, nunca se deixou sequer a esperança de um dia revê-lo, nunca deixaram a esperança de um dia revê-lo, nunca se deixaram a esperança de um dia revê-lo. Nós temos aí, ó, vamos analisar mais uma vez. Nunca deixou sequer a esperança de um dia revê-lo. Quem é que deixou a esperança de um dia revê-lo? Nós vemos que não aparece aí o sujeito. Então, se não aparece o sujeito, na voz passiva, o agente da passiva também não vai aparecer. Se o agente da passiva não vai aparecer, nós teremos então uma voz passiva sintética. Onde que se tem voz passiva sintética? Na letra C. Nunca se deixou sequer a esperança de um dia revê-lo. Olha lá a resolução. Como a esperança é o objeto direto de deixou, na voz passiva analítica teríamos a esperança nunca foi deixada. Só que a esperança nunca foi deixada é voz passiva analítica. E não tem essa opção em nenhuma das alternativas, né? Portanto, a alternativa apresenta a forma passiva sintética, nunca se deixou a esperança. Nunca se deixou a esperança é a mesma coisa que a esperança nunca foi deixada. Tá vendo? Em que o auxiliar ser é substituído pelo ser apassivador, tá? A esperança nunca foi deixada, nunca se deixou a esperança.
ok? Por que a alternativa E não é correta? Nunca se deixaram à esperança. Porque se esperança é o sujeito paciente, esperança está no singular, então o verbo tem que concordar com o sujeito. Nunca se deixou a esperança, né? Já é uma questãozinha aí de concordância verbal. Bom, vamos aos exemplos da voz passiva sintética. Aluga-se cômodos, alugam-se apartamentos. Esses dois anúncios aí, um deles está correto e um deles está errado. Eu quero dar uns minutinhos para vocês aí pensar, e aí eu quero que vocês dividam aí. Quem é que acha que aluga-se cômodos está certo e quem é que acha que alugam-se apartamentos está certo. Então, vamos lá. 2 minutos para vocês analisarem, de acordo com tudo que foi falado, inclusive sobre concordância agora, tá? Pronto, tá bom. Aluga-se cômodos. Está errado. Alugam-se apartamentos. Está correto, tá? Por quê? Porque eu tenho voz passiva sintética aqui, tá? Se eu tenho voz passiva, eu tenho um sujeito que sofre a ação do verbo. O verbo aí é alugar, tá? Quem é que sofre a ação do verbo nos dois casos? Cômodos, apartamentos. Os sujeitos, então, pacientes, cômodos e apartamentos, estão escritos no plural. Portanto, o verbo tem que estar no plural. E a gente cansa de ver, né, anúncios aí pela cidade. Vende-se carros. Está errado. É vendem-se carros. Porque se eu transformar essa voz passiva sintética em analítica, eu tenho carros vendidos? Não. Carros são vendidos. Cômodos são alugados, apartamentos são alugados. Portanto, aluga-se cômodos está errado, alugam-se apartamentos está correto. Olha lá, antes da gente ler o lado aqui esquerdo do slide, vamos lá àquela questão ali que está circulada de vermelho, tá? À luz das orientações constantes no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens a seguir. Admite-se o registro de impressões pessoais na redação oficial, desde que o assunto seja de interesse público e expresso em linguagem formal. Aí eu pergunto, o que admite? Ou eu pergunto, o que é admitido? Porque se eu perguntar o que admite, e a resposta for coerente à minha pergunta, significa que eu tenho voz ativa. Agora, se eu perguntar o que é admitido e eu tiver uma resposta coerente à minha pergunta, então eu tenho voz passiva. Então, admite-se o registro de impressões pessoais na redação oficial. O que isso aqui está dizendo? Eu vou escrever uma redação oficial. E essa redação eu vou escrever de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, ok? Esse manual de redação, ele permite que eu escreva o que eu acho, a minha opinião, que é justamente as impressões pessoais. São justamente as impressões pessoais, o que eu acho, o que eu penso sobre determinado assunto. Tudo bem? Então, o manual está dizendo assim, olha, se você for escrever a sua opinião sobre assunto que seja de interesse público e você faça isso de maneira formal, então, você pode fazer, você está autorizado a fazer, tá? Então, nós estamos entendendo aí o que está escrito nesse item 11. Agora eu vou perguntar, o registro de impressões pessoais admite alguma coisa ou o registro de impressões pessoais é admitido na redação oficial? E aí, pessoal, o que vocês acham? O registro de impressões pessoais admite algo ou o registro de impressões pessoais é admitido na redação? Qual que é a pergunta que está correta? A primeira ou a segunda? Bom, quem respondeu a segunda, acertou. Então, o que é admitido aí na redação oficial? O registro de impressões pessoais. Tá vendo? Então, mais um exemplo aqui de voz passiva sintética. Admite-se o registro de impressões pessoais. Bom, nós vamos entrar agora na voz reflexiva.
Paulo Coelho contempla-se. Quem que contempla? Paulo. E quem que é contemplado? Paulo também, né? Através do se. Então, olha lá, Paulo Coelho contempla-se. O que eu tenho aqui? Um sujeito que pratica a ação de contemplar e contempla-se a si mesmo. Tá vendo? Então, olha lá, eu tenho sujeito, agente, tá? E eu tenho verbo transitivo direto e eu tenho objeto direto reflexivo. Por que esse sujeito agente está escrito SAP? Porque ele é sujeito agente, mas ele também é sujeito paciente. Porque ele pratica a ação de contemplar, ele recebe a ação de contemplar dele mesmo. Então, SAP significa sujeito, agente, paciente. Ok? Eu me dei mais uma chance. Quem é que deu? Quem é que praticou a ação de dar? Eu. Quem é que recebeu a ação de dar? Eu também. Então, mais uma vez, sujeito, agente, paciente. O me é o objeto indireto, porque quem dá alguma coisa a alguém. Eu me dei mais uma chance. O que eu dei? Mais uma chance. A quem? A mim mesma. Então, eu tenho objeto direto, mais uma chance, e o me, objeto indireto reflexivo. Por quê? Porque esse me, ele engloba aí para quem eu dei a chance, que no caso foi para mim mesma. Percebe a voz reflexiva? Eu pratiquei e recebi a ação ao mesmo tempo. Quantos sujeitos eu tenho aqui? Apenas um, tá? Tanto na primeira frase quanto na segunda. Olha só, a voz reflexiva recíproca. Os namorados beijaram-se publicamente. Quantas pessoas eu tenho envolvida aqui? Um casal, né? Um homem e uma mulher. Então, eu tenho aqui duas pessoas que estão praticando a ação de beijar e recebendo a ação de beijar, tá? Então, eu tenho sujeito, agente, paciente, os namorados que praticam e recebem a ação de beijar ao mesmo tempo. Eu tenho o verbo beijar, que é transitivo direto. Eu tenho o se, que é objeto direto, reflexivo, recíproco, tá? Que diz respeito a eles mesmos. E publicamente, que é o adjunto adverbial. E aí, depois eu tenho, eles se deram as mãos. Quem é que praticou a mão de dar? Quem é que praticou a ação de dar a mão? Eles. Sujeito, agente, paciente. Quem é que recebeu a ação de dar as mãos? Eles também. Por isso que eles são agente e paciente. Eles se deram as mãos. Eles deram o quê? As mãos. Então, eu tenho deram, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eles deram o quê? As mãos, que é o objeto direto. Eles deram as mãos para quem? Para eles mesmos, que é o objeto indireto, reflexivo, recíproco. Tá vendo? Então, olha as siglas. Prestem atenção às siglas. Sujeito, agente, paciente, objeto indireto, reflexivo, recíproco, verbo transitivo direto e indireto e objeto direto. Se vocês acharem necessário, pausem o vídeo agora, neste exato momento, e anotem no caderno de vocês. Bom, nós vamos entrar agora no segundo item, que é a concordância verbal. Para falar não, tá? Vamos analisar aí os quadrinhos, os exercícios. O Cebolinha diz, agora você vai tomar um banho, Floquinho, vai tomar banho Bidu, Franjinha, depois acho que é Zé Luiz o nome dele, diz que tá um banho, Ringo. O Cascão, muito bravo, diz, depois eles dizem que gosta dos animais, né? Então, vamos interpretar o quadrinho primeiro. Cascão acha um absurdo, não gosta de tomar banho, não dá banho no porco dele, né, que é o animal de estimação dele, e acha que os seus amigos, Cebolinha, Franjinha e Zé Luiz, estão maltratando os seus animais de estimação, uma vez que estão dando banho nos seus animais. Pronto. Uma vez interpretado o quadrinho compreendido, a gente vai analisar agora o seguinte, tem um erro de concordância verbal aí na fala do Cascão. Qual é o erro de concordância? Depois, eles dizem que gosta dos animais. Agora, esquece vozes verbais. Eu tenho a frase aí, ó. Eles dizem que gosta dos animais. Quem é que diz? Eles. Eles dizem o quê? Que gosta. Quem é que gosta? Eles. Então, eles dizem que gostam dos animais. Tá? Nós temos aí, no caso, o verbo gostar e o verbo dizer, que dizem respeito ao mesmo sujeito, que no caso é eles. Então, eles é
plural, portanto, os verbos têm que estar no plural. O verbo concorda com o sujeito, tá? Assinale a opção que apresenta erro de concordância verbal segundo o registro culto e formal da língua. Necessita-se de novos programas de qualidade de vida. Eu tenho um verbo no singular, necessita-se, e tenho novos programas, que está no plural. Tem algum erro aí? Não, não tem erro. Vocês viram que a alternativa D está marcada porque é ela que está errada, tá? Então, a resposta já está aí. Agora, vamos analisar. O verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, certo? Por que ele é transitivo indireto? Porque quando eu analiso ele, eu falo assim, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, quando eu falo de, eu estou falando a preposição. Então, isso significa que o verbo que pede o seu complemento através de uma preposição, ele é transitivo indireto, tá bom? Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Toda frase que vocês virem nesse sentido, necessita-se de novos programas, precisa-se de professores, precisa-se de funcionários, nunca vai para o plural. Tá? Neste caso, nós não temos um caso de sujeito simples, nós temos um caso de sujeito indeterminado. O sujeito ele é indeterminado. Quem é que necessita de novos programas? Eu não sei. Esse sujeito ele está indeterminado, eu não estou determinando. Se eu disser assim, olha, eu necessito de novos programas. Quem é que necessita? Eu. Agora, quando eu falo necessita-se, eu não estou dizendo quem é que necessita. Na frase, eu não estou dizendo quem é que necessita. Tá? Então, essa expressão sempre vai ficar no singular, porque novos programas não é sujeito do verbo necessitar, é objeto indireto do verbo necessitar. Tá bom? Então, alguém que eu não sei quem é, necessita de novos programas. Então, novos programas é complemento do verbo, tá? A pressão, a ansiedade e a tensão muscular, tudo prejudicava a saúde tudo prejudicava a saúde do trabalhador. Desculpem aí, pessoal, pelos gaguejos. Então, veja bem, essa frase, a expressão tudo resume o que foi falado anteriormente. A pressão, a ansiedade e a tensão muscular, tudo prejudicava a saúde do trabalhador. Se eu não tivesse o termo tudo, aí o verbo prejudicava deveria estar no plural. A pressão, a ansiedade e a tensão muscular prejudicavam a saúde do trabalhador. Como eu coloquei um tudo aí para resumir os itens anteriores, então o verbo vai concordar com essa expressão, com esse termo que é o tudo, que é uma expressão singular, tá? Mesma coisa acontece com a expressão nada. A pressão, a ansiedade e a tensão muscular, nada prejudicava a saúde do trabalhador, por exemplo, tá? Fica meio sem sentido, mas é para só analisar. Os Estados Unidos contrataram profissionais especializados em comunicação. Aqui o verbo está no plural porque está concordando com o país, os Estados Unidos. Tá? Agora, se eu colocar o país, Estados Unidos, eu tenho a opção de concordar com o país, que é uma expressão singular, ou com Estados Unidos, que é no plural. Na maioria das vezes, nós vemos apenas o nome, os Estados Unidos, sendo utilizado. Portanto, o verbo sempre fica no plural. Tá? Eu vou pular a alternativa D, vou lá para a alternativa E. Cada um dos profissionais do RH deve saber administrar o seu estresse. O que aconteceu aqui com o verbo, com a expressão deve saber? Essa expressão está concordando com o termo cada. O verbo está concordando com a expressão cada um dos profissionais deve saber, tá certo? Então, aqui neste caso, cada um dos profissionais do RH devem saber administrar. O verbo no plural estaria errado. Por quê? Porque estaria concordando com profissionais. E o ideal aqui é concordar com a expressão cada um, justamente para particularizar cada indivíduo aí desse setor. A letra D apresenta o verbo fazer. E aí o verbo fazer ele tem uma particularidade. Nessa frase, já fazem 3 meses que ele se adaptou a uma nova realidade profissional, nós vimos o verbo fazer indicando tempo, período.
já faz 3 meses, já faz 1 ano, já faz 2 anos. Esse verbo fazer, quando ele é utilizado nesse sentido, com o objetivo de indicar tempo, ele não vai para o plural. Ele sempre fica no singular. E a gente cansa de ver, inclusive professores em sala de aula dizendo: já fazem 2 semanas que eu pedi o trabalho para vocês. Então, vocês disfarcem, façam de conta que vocês não entenderam, né? E se houver a oportunidade, um dia dê um toque na pessoa de que isso não existe, realmente, tá? É faz. Já faz 2 semanas que eu pedi o trabalho, já faz 3 meses que ele se adaptou a uma nova realidade profissional. Presta atenção. Veja bem. Ô, rapaz, que bom te encontrar. Parabéns. Afinal, não é todo dia que se faz quantos anos mesmo? 26. Então, não é todo dia que fazemos 26 anos. Parabéns. Mal sabe ele que já faço 26 anos desde 2008. A gente vê que o verbo fazer aqui, ele não está indicando o tempo. Ele está indicando quantos anos o menino fez, tá? Então, faz 2 anos que eu não vejo minha tia Cotinha. É uma coisa, está indicando o tempo que faz que eu não a vejo. Agora, minha tia Cotinha e meu tio Bernardino fizeram 2 anos de casado, aí é outra história, tá? Aí é outra história. Meus filhos fizeram 10 anos no último final de semana. Os dois, eles são gêmeos. Meus filhos gêmeos fizeram 10 anos no último final de semana. Aí é outra história, tá certo? Aí não está indicando o tempo. Bom, agora, esse exemplo, essa charge aqui apresenta a expressão a maioria. Então, o que acontece com a expressão a maioria? Eu tenho 2 opções, eu concordo com o singular ou concordo com o plural, tanto faz, tá? Se vier acompanhado do substantivo. Observe. Mesmo envolvido em vários escândalos, vou me reeleger fácil, colega parlamentar. A maioria dos meus eleitores só quer tchu e tchá. Bom, nem vou interpretar esse quadrinho, né? Não tem necessidade da gente interpretar, até porque não vou cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Deixa isso para lá e vamos analisar a questão, tá? A maioria dos meus eleitores só quer tchu e tchá. Quem é que quer tchu e tchá? Eu posso concordar o verbo quer com a maioria e posso transformar o quer em querem para meus eleitores. Então, aqui, a maioria dos meus eleitores só querem tchu e tchá, também estaria correta, porque aí o verbo estaria concordando com eleitores, que está no plural, tá bom? Aproveitando para a gente ver algumas questões aí que, inclusive, estão nos exercícios que vocês vão fazer agora, vamos ler com bastante cuidado. Inclusive, eu vou pedir para deixar esse slide aí no momento que vocês forem fazer os exercícios, tá? Então, olha lá, concordância verbal. Sujeitos simples que merecem destaque. Expressões partitivas, que são elas: grande parte de, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, metade. O que acontece com o verbo? Pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Exemplo: a maioria dos senadores aprovou as pesquisas com células-tronco. Correto. A maioria dos senadores aprovaram as pesquisas com células-tronco. Correto. Tudo bem? Então, eu tenho a opção. Agora, quando o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular. Mas, se este coletivo estiver seguido de substantivo e esse substantivo estiver no plural, aí o verbo vai para o plural. Então, olha só, bando é um coletivo. Então, no primeiro exemplo, eu tenho: um bando fazia tremenda algazarra em frente à delegacia feminina. Por que o verbo fazer ficou no singular? Porque o coletivo bando está sozinho, não está acompanhado de substantivo. Agora, no segundo exemplo, um bando de vândalos destruíram um monumento em frente à delegacia. O verbo foi para o plural. Destruíram está no plural porque está concordando com vândalos, que é o substantivo que está, no caso aí, acompanhando o coletivo bando, tá? Então, cuidado.
Aqui eu não vou ter a opção de falar um bando de vândalos destruiu um monumento em frente à delegacia. Eu não tenho essa opção por causa do substantivo vândalos, tá? Depois o terceiro ponto, quantidade aproximada. Cerca de, mais de, menos de, perto de, aproximadamente. O verbo concorda com o substantivo. Cerca de 1.000 pessoas participaram da passeata contra as pesquisas com células-tronco. Mais de um atleta estabeleceu um novo recorde. Então, eu tenho lá, participaram, concordando com pessoas, e eu tenho estabeleceu, concordando com atleta. Ok? Pessoal, agora vocês vão fazer 50 exercícios, tá? Quero desejar a todos um bom trabalho, um grande abração para você. Se pra aí tá com acento e tá errado esse acento, porque eu copiei esse GIF animado da internet, não tem jeito de mexer, então ignorem esse acento no pra. E não é um abração para você, é um abração para vocês todos, ok? Neste exato momento, eu estou em Brasília, me preparando para a minha grande prova de amanhã. Peço a todos que, se tiverem um tempinho aí para orar por mim, pedir a Deus que me ilumine no momento da minha prova, eu fico muito agradecida, ok? Grande abraço e bom trabalho a todos aí.